Graças a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com você no texto, que é no Salmo 1. O Salmo 1 nos traz o segredo para a felicidade. O segredo da felicidade, ele nos mostra que é tomar posicionamento na vida, no sentido de saber com quem nós vamos nos relacionar, com quem nós vamos nos associar. Porque dependendo da pessoa com quem nós andarmos e quem nós dermos ouvidos, vai nos levar ou para o caminho que nos aproxima ainda mais de Deus, ou vai nos afastar de Deus. Por isso que o Salmo 1 ele começa falando assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que ele diz que para que eu possa encontrar a felicidade é não dar ouvidos a pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e que, de acordo com o conselho que ele me der, vai me afastar ainda mais de Deus ou vai me causar um grande prejuízo na minha vida. Por exemplo, você vai se casar. Quando você for se casar, você vai procurar se informar a respeito de quem você vai se casar, como deve ser essa pessoa. E muita gente dá conselho errado em relação ao casamento. O conselho que a pessoa vai te dar vai fazer você se relacionar muitas vezes com uma pessoa que não tem nada a ver com a vida cristã. A Bíblia fala que nós não podemos nos associar com trevas. Não há comunhão de luz com trevas. Então, se você de repente procurar se aconselhar com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, essa pessoa também não vai se importar de levar você a se relacionar com pessoas que têm um compromisso com a palavra de Deus. Por exemplo, você casou, está passando por alguma dificuldade no seu casamento. Com quem você vai se aconselhar em relação à crise que você está enfrentando no seu casamento? Uma pessoa firme na fé, bem casada, ou com uma pessoa que já casou e descasou várias vezes, uma pessoa que não dá nenhum testemunho na sua casa? Pelo contrário, você tem que procurar pessoas firmes na fé, bem casadas, bem estruturadas, para lhe aconselhar de forma correta e coerente. Então nós temos que tomar cuidado que o ímpio ele pode nos aconselhar? Pode, mas dependendo do conselho vai me afastar de Deus e não me aproximar de Deus. Vai me afastar de uma vida que me leve a ser um bom exemplo dentro da minha casa e na minha vida secular. Ou vai me afastar completamente de Deus de forma que eu viva de qualquer maneira. Por isso que o segredo da felicidade está em não dar ouvidos a conselhos de ímpios. A segunda coisa é não se deter no caminho de pecadores. É saber com quem você anda, com quem você para se relacionar. Tem muita gente que anda com ímpio, muita gente que está andando com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Gente que só anda na contramão da palavra de Deus. E quando você anda com gente assim, o que vai acontecer? Você vai andar de forma contrária à palavra de Deus também. Como diz um velho ditado que diz que quem anda com porco, farelo come. Então tem muita gente hoje que está comendo farelo. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que dizem, não, eu estou ali para dar bom testemunho, porque essas pessoas vão ser ganhas para Cristo. Estou ali no meio deles, mas é porque eu quero ganhá-las para o Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tem muita gente que está se associando com esse tipo de gente. Não estou falando de você trabalhar num ambiente que tenham várias pessoas não crentes. Isso vai acontecer, isso é geral. Estou falando de comunhão, de andar, de passear, de se relacionar. Então tome cuidado, porque se deter no caminho é andar juntos o tempo todo, é se relacionar, é se envolver, é fazer uma amizade de tal forma que você passa a frequentar a casa, essa pessoa passa a frequentar inclusive a sua casa. Há casos que pessoas ganham até outras pessoas para Cristo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus nos aconselha a não estarmos envolvidos com esse tipo de gente. Eu me lembro que eu trabalhei numa firma e tinham várias pessoas não crentes ali. E eu, pela misericórdia e graça, teve um que se converteu através do nosso testemunho. Nós pregamos com ele, para ele o tempo todo. A gente falava de Jesus e essa pessoa não só foi alcançada, como sua família foi alcançada. Então eu quero dizer para você que nós podemos ser luz em meio às trevas e fazer a diferença na vida das pessoas, mas não andar, não se relacionar, não viver andando junto o tempo todo. Nós temos que tomar cuidado.
Aqui o texto é bem claro. Nem se detém no caminho dos pecadores. Mas ele diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente que ridiculariza o nome de Deus, gente que zomba do nome de Deus, gente que faz piada com o nome de Deus. Hoje você liga a sua internet, você vai para o YouTube, quantas pessoas brincando com o nome de Deus, brincando com o nome de Deus, se passando por crentes, zombando da igreja. E alguns, inclusive, são até crentes, mas zombam do nome do Senhor, fazendo piada com o nome de Deus. Gente, isso é falta de respeito, é falta de compromisso com o Senhor, falta de temor. Quando a Bíblia fala que nós não podemos andar com os escarnecedores, a Bíblia vai muito mais além. Olha só o que, é que o apóstolo Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito sério. Ele diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Fornicadores são as pessoas que vivem na prática da prostituição, na prática do pecado, na prostituição. E aí ele diz assim, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas aí ele diz no verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem comais. Ele está dizendo que na igreja existem pessoas que se passam por cristãs, mas que são ímpias. São escarnecedoras, porque vivem na prática do pecado, mas estão associados a cristãos e estão com a vida completamente longe de Deus, mas dentro da igreja. Com tais pessoas nós não podemos nem sequer sentar para comer, porque é gente que blasfema o nome do Senhor. E o que mais temos visto são pessoas sentadas em nossos bancos, dentro das nossas igrejas, se passando por cristãos, mas que não tem nenhum compromisso com Deus. Gente que muitas vezes está dirigindo culto, gente que muitas vezes está pregando, gente que está dirigindo, como algumas igrejas, dirigindo até mesmo células, mas que estão longe, descompromissadas com Deus. Gente sem compromisso, sem se relacionar de forma coerente com a palavra e com muito menos com o Senhor. Então, com tais pessoas não podemos nos associar, não podemos andar, não podemos sequer comer, diz a palavra de Deus. Então esses são os escarnecedores. A gente escarnece, brinca, zomba do nome de Deus porque não tem fé em Deus. Então essas pessoas têm que ser afastadas do nosso convívio, do nosso relacionamento. Isso aqui é a palavra de Deus que nos diz, você quer ser feliz? Então se afaste dessas pessoas. Agora, como é que eu alcanço essa felicidade? Não só me afastando, eu tenho que tomar um outro posicionamento. E no verso 2 diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, tem que ser o nosso alimento diário. Às vezes nós estamos tão preocupados, irmãos, com as coisas desta vida que nós não lemos a palavra de Deus, não meditamos na palavra de Deus, não estudamos a palavra de Deus. A palavra, ela tem que ser o nosso alimento todo dia. As pessoas estão mais preocupadas em ver televisão, ficar atentos às notícias, do que aquilo que a palavra de Deus está nos falando. Eu me lembro que alguns anos atrás aconteceu alguma tragédia, alguma calamidade, alguma coisa, as pessoas diziam assim, vamos ver o que Nostradamus tem para nos ensinar, o que Nostradamus falou a respeito. Ninguém nunca perguntou o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus tem a nos fornecer, o que o Senhor nos revelou nas Escrituras Sagradas. As pessoas estão preocupadas com Nostradamus. As pessoas estão preocupadas, hoje essa pandemia. Se você for olhar para a televisão, você só vai ver morte, morte e morte. Ou então crise em relação ao governo. Só vê isso, escândalos e corrupção. E se a gente se deixar levar por isso, irmãos, nosso coração fica encharcado de ira, de ódio, de desesperança. Nós vamos, mergulhar numa depressão profunda, porque nós não vemos solução, literalmente falando, para esse mundo. Aí nós temos que então nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos promete que no mundo passaremos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E como diz lá em Mateus capítulo 28, quando o Senhor diz que estaria conosco
todos os dias, até a consumação do século. Que no mundo as dificuldades viriam, mas nós não estaríamos sozinhos. Então nós temos que ficar firmados com a palavra de Deus. Como diz um determinado pregador, nós temos que ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia no outro. Mas eu tenho que ser guiado pela palavra e não pelo jornal do dia. Então tome cuidado para que a palavra de Deus seja a razão e o seu alimento diário. Sermos guiados pelo Espírito Santo, porque aí tem consequências positivas na nossa vida no momento que eu tenho a palavra de Deus como meu alimento diário. Aqui nós encontramos no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, no momento que eu sou guiado pelo Espírito Santo, a misericórdia de Deus vem sobre a minha vida cada vez mais, porque eu boto em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. Como nos fala lá em Jeremias capítulo 17, no verso 7 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele começa a dizer que a felicidade do homem está em confiar em Deus. Ou seja, confiar. Quando fala em confiar em Deus, é confiar naquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras Sagradas. Como diz o Salmo 1. Aí no verso 8 ele diz assim: Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. A Bíblia está dizendo aqui que o homem que teme ao Senhor, que tem a palavra de Deus como seu alimento diário, essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e que não receia, não teme as dificuldades da vida, porque sabe que o Senhor o guarda, o protege, o livra, o sustenta todos os dias. E ele diz assim: a sua folha fica verde e no ano de sequidão. E nós estamos passando um período de grande sequidão espiritual, financeira, emocional. E ele diz assim: e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Se é um tempo, irmãos, que nós temos que fazer diferença na sociedade, é nesse tempo. Enquanto o mundo está em total desespero, nós temos que ser a voz profética neste mundo, dizendo: há esperança em Deus. O Senhor está voltando. Jesus Cristo é a razão da nossa existência. Venha para Jesus Cristo, você vai ter a razão de você existir. O Senhor vai guardar o seu coração, vai guardar a sua vida. Não é pregar um evangelho da prosperidade, dizer que não vai ter falência, que não vai ter crise. É dizer que Jesus Cristo nos traz alegria. Ele enche nosso coração de esperança. Temos a certeza da nossa salvação. Temos um Salvador que anda do nosso lado todos os dias. Que nós temos a alegria, a paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento que guarda nosso coração. É neste momento de grande crise, de grande sequidão espiritual, de grande angústia que está tomando o coração do mundo, que nós como igreja temos que fazer a diferença. Nós como cristãos temos que fazer a diferença, porque nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, e essa água é o Espírito Santo que fortalece, que edifica, que renova a nossa fé. É nesse momento, não é o momento agora de nós olharmos para o mundo e nos desesperarmos, é trazermos a palavra de esperança. Por isso que o salmista diz que nós temos o prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Por isso nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto a seu tempo. E qual fruto é esse? É o fruto do Espírito. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o momento de nós gerarmos frutos numa sociedade caída, numa sociedade desesperada, de gente que está sem rumo, olhando para as coisas e só vê morte, 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 mas o Senhor veio para trazer vida e abundância. E nós temos essa palavra de esperança porque nós vivemos esta fé e vivemos essa alegria em nosso coração. Por isso que nós somos bem-aventurados, por isso não podemos ser levados pelo conselho de ímpios, andar no meio de pecadores, nos deter no caminho de pecadores e nem andar com zombadores da palavra de Deus, mas com gente que tem compromisso com o Senhor. Nós faremos a diferença na vida dessas pessoas. Aí no verso 4 ele diz assim: não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha.
Ou seja, o ímpio é levado por vento de doutrina, o ímpio é levado por todo tipo de notícia. Nós somos guiados pela palavra. Nós somos levados e firmados e bem enraizados na palavra de Deus e na sua promessa. Outra coisa que a Bíblia nos fala aqui no verso 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um momento que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. O Senhor vai fazer a separação. O céu é uma realidade. A graça e a misericórdia de Deus é real na nossa vida aqui e agora. E nós vamos desfrutá-la de forma muito mais intensa na presença do Senhor, porque estaremos longe do pecado. Então nós temos essa palavra de esperança para ministrar o coração das pessoas que estão em desespero, porque nós temos a certeza da nossa salvação, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso sustento, que a palavra de Deus nos alimenta todos os dias. Por isso que no final ele diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O nosso caminho prosperará. O nosso caminho é um caminho que nos leva até a presença do Senhor para todo sempre. Nós estamos trilhando um caminho estreito. Estamos entrando numa porta muitas vezes apertada. Mas esse caminho, essa porta, apesar de apertada e estreita, nos leva para a presença do Senhor. Quantas pessoas estão optando pelo caminho largo? Por isso que nós temos que tomar cuidado com os escarnecedores que andam em nosso meio. Gente que diz ser crente de Jesus, mas zomba do Senhor. Gente que vai para a televisão, vai para as redes sociais zombar da misericórdia, da graça, da misericórdia de Deus e dizer que Deus não tem poder, que o Senhor perdeu o controle do mundo, que o Senhor não é soberano. Mas o Deus que se revela na Escritura, o Deus que se revela na palavra de Deus, esse é o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro, aquele que traz esperança, alegria e paz para o nosso coração. Por isso que nós temos que estar, como diz as Escrituras Sagradas, plantados junto ao ribeiro de águas. O Espírito Santo é aquele que nos alimenta, que nos sustenta, e teremos sempre bons frutos, folhas verdes, e seremos sombra em momentos de grande angústia, de grande calor, de grande tristeza que o mundo está passando. Nós faremos a diferença nessa sociedade. Guarde essa palavra, meu irmão, e bote em prática o que está escrito aqui. Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?